Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Gratidão pela audiência, gratidão aí pelas visualizações. Agradeço a todos os inscritos em especial. E a você que não é inscrito, agradeço também pela sua visualização, tá? Quero dizer que estou bem satisfeito aí com o número de visualizações. Quero me apresentar aqui para você que está chegando a primeira vez. Meu nome é Quintino Marcos. Esse canal estamos falando dos antigos povos, dos antigos hebreus israelitas. E hoje eu quero falar aqui a respeito da tribo de Efraim. Os antigos hebreus israelitas eram 12 tribos, né? 12 tribos que conquistaram a terra de Canaã, a terra prometida. É desse período que a gente está tratando agora. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por gentileza, assista e, por favor, deixe seu like e seu comentário também, ok? Hoje eu quero falar então de uma das tribos do povo hebreu israelita, foi a tribo de Efraim. Para falar de Efraim, tem que falar do pai de Efraim. O pai de Efraim foi José. Inclusive, eu já quero fazer uma correção em relação ao vídeo anterior, tá? A qual eu falei que José casou-se com uma sacerdotisa. Na verdade, eu cometi o erro, né? Porque as escrituras relatam que José casou-se com a filha de um sacerdote, uma egípcia filha de um sacerdote, ok? Então é isso, a esposa de José era filha de um sacerdote. Isso está lá em Gênesis, no livro de Gênesis 41, 45. O nome da esposa de José era Asenate, e o pai da Asenate, ou seja, o sogro de José, o nome dele era Potífera. Assim está lá nas escrituras, ok? Confira lá por gentileza, verifique se está tudo correto. Se não tiver, é só deixar seu comentário aí que a gente vai lá certificar novamente e assim iremos aprender juntos, ok? Então eu quero falar de Efraim. Efraim era filho de José, ok? E José, além de Efraim, ele tinha um outro filho chamado Manassés. Manassés era o mais velho, Efraim o mais jovem, ok? E a tribo de Efraim foi uma tribo muito influente, né, no antigo reino de Israel, ok? Inclusive, até o Efraim, por ser mais jovem, ele recebeu uma bênção de seu avô paterno, ok? Que era Jacó, Israel. Jacó abençoou Efraim dizendo: o mais jovem será mais importante do que o mais velho. Isso está lá nas escrituras também, eu vou buscar aqui para a gente ter essa referência. Gênesis 48, 18. Que Jacó, então, né, Israel, abençoou o neto dele, dizendo que Efraim, né, a descendência de Efraim seria mais importante do que a descendência do irmão de Efraim, do irmão mais velho de Efraim, que era Manassés. E de fato isso se cumpriu, né? Eu vou falar aqui de alguns personagens influentes da tribo de Efraim, no antigo reino de Israel. Um deles eu até falei no vídeo anterior, que foi Josué. Josué foi sucessor de Moisés e foi ele quem conduziu durante longo tempo o povo hebreu israelita, tá? Nas conquistas aí da terra prometida. Josué ele viveu por 110 anos, nas escrituras relata isso no livro de Josué mesmo, 24 a 29, de que ele viveu por 110 anos, tá? E durante o período que ele comandou, né, que ele liderou o povo hebreu israelita seguiu as leis que eram para ser seguidas, né, à época, tá? Houve uma unidade, então, né, durante a liderança do líder Josué, tá? Do líder que vinha da tribo de Efraim. E após o falecimento de Josué, o povo hebreu israelita de fato teve uma queda espiritual, né? Teve uma queda espiritual e no livro de Juízes, tá? Eu não quero falar desse período já, do período dos Juízes. Até descreve no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 5, tá? Dizendo que o povo hebreu israelita conquistou, de fato, aí muitas cidades da Terra Prometida, mas as pessoas que habitavam lá, nem todas foram expulsas. E aí o povo hebreu israelita acabou, né, casando-se, né, com esses povos, a qual eu sempre falo, o povo hebreu israelita sempre foi miscigenado, né? Eu sei que algumas pessoas, algumas linhas de pensamento que pesquisam também esse tema, os antigos hebreus israelitas, né, que eram negros, defendem que... Inclusive eu ouvi até dizer que o povo hebreu israelita era asiático. Não, o povo hebreu israelita foi formado na África mesmo, tá? Foi formado na África e foi um povo que se miscigenou, né, com os povos da linhagem de Canaã, né, de Canaã. E, de fato, até está descrito nesse período que eu estou falando aqui, né, após eles terem conquistado esses povos,
o fato é que casou e acabou até adorando, né, os ídolos desses povos, né? Ou seja, teve esse sincretismo religioso, né? Se é que pode dizer assim. Né? E não era para ser dessa forma. O povo israelita, naquele contexto, era para seguir as leis de Moisés, ok? Contextualizando, o contexto era um contexto teocrático, né? Ou seja, as leis, né? Logicamente as cidades-estados eram governadas por reis, né? Por governantes. No entanto, as leis eram baseadas, né? As leis eram fundamentadas em religião, vamos dizer assim, em divindades, né? E o povo da época, como eu já disse também no vídeo anterior, eles tinham rituais que eram rituais nocivos mesmo, né? Para a raça humana. Né, e o povo israelita não deveria seguir o costume, né, desses povos. Né? O povo israelita, nesse contexto teocrático, era para somente seguir as leis que foram dadas a Moisés pelo Eterno Criador, seguir as leis de Moisés e não se misturar nesse contexto aí de, vamos dizer assim, né, de crenças com esses povos. No entanto, não foi isso que aconteceu. Houve, de fato, essa influência, essa assimilação, né, por parte do povo israelita, né, sendo assimilados pelos costumes de outros povos. Acontecia isso e o resultado disso que era? O povo israelita sofria muitas baixas, né, porque era um contexto também de guerras. Né, o povo israelita conquistava cidades e tinha que manter as conquistas. Né. Se a fé deles estava baixa, eles de fato aí, né, perdiam a confiança. Né, e aí muitas vezes eram conquistados, as cidades aí eram conquistadas e até subjugados por outros povos. Ok? E, como eu disse aqui, Josué faleceu, o povo israelita ficou sem um líder único por um bom tempo, tá? Pelo que eu pesquisei, por mais de 100 anos não ficou sem um líder único. Mas aí, né, sofrendo, vamos dizer assim, né, sendo conquistado, sendo dominado, eles clamavam ao Eterno Criador e aí apareciam líderes, né, líderes pontuais. Esses líderes pontuais foram denominados aí nas escrituras como juízes, tá? Eu quero falar aqui de algum deles, de alguns juízes. O primeiro juiz foi Otoniel, era o nome, tá? Otoniel foi o primeiro juiz. Eu quero falar de algum deles que foram muito influentes também. O povo israelita viveu por aproximadamente 330 anos aí, né, sendo conduzido por juízes, pontualmente conduzido por juízes. Um deles que eu quero falar, né, em vídeos posteriores de cada um especificamente. O que eu quero falar é de Eude, um dos juízes, Débora, uma mulher chamada Débora, foi juíza do povo israelita também. Inclusive Débora, pelo que as escrituras descrevem em Juízes 4:4, ela também é da região de Efraim, né? Ou seja, uma mulher aí, né? Uma mulher casada, foi juíza aí do povo israelita por um período. Teve então Eude, Débora, Gideão, Sansão, Jefté, e o último juiz foi Samuel, que Samuel também era da linhagem de Efraim, tá? E Samuel foi o último juiz e depois dele começou o período monárquico, tá? Só dando aqui um salto na história, um dos monarcas de Israel foi um homem chamado Jeroboão, que também era da tribo de Efraim, ok? Eu quero dar um salto aqui na história para falar então desse período de Jeroboão, que foi um monarca, tá? O povo hebreu-israelita, ele teve como monarca o primeiro chamado Saul, né, que era da tribo de Benjamim, e depois o segundo monarca foi Davi, tá? E Davi recebeu uma promessa de que não faltaria herdeiro da linhagem dele para o trono. No entanto, aí vem essa questão que eu quero trazer nesse vídeo já, né? Davi, ele recebeu essa promessa de que não faltaria herdeiro para o trono. E Jeroboão, no caso, não era da mesma tribo de Davi. Davi era de Judá. Jeroboão era da tribo de Efraim, como eu disse. O que aconteceu? Davi reinou, o sucessor de Davi foi Salomão, e Salomão fez muitas obras grandiosas, né? Obras grandiosas. E para fazer obras grandiosas, precisou cobrar muito imposto do povo, muitos impostos do povo. E o povo ficou um pouco descontente com Salomão, tá? E, de fato, aí, né, esse descontentamento acabou até, vamos dizer assim, né, gerando aí uma revolta, vamos dizer assim. E Jeroboão, ele era um oficial do reino, né, na gestão de Salomão. Jeroboão, então, né, ele era contemporâneo de Salomão e ele era um dos oficiais do reino. E ele recebeu uma profecia também de que ele seria rei de Israel. Ele seria rei de Israel e que ocorreu? Salomão ficou sabendo que
Jeroboão tinha recebido essa profecia. E ele tentou matar Jeroboão. Aí Jeroboão fugiu para o Egito, buscou asilo político no Egito. Ele buscou asilo político no Egito, ficou por lá, e depois que ele soube que Salomão tinha falecido, ele voltou para Israel. Né? E quem estava no reino, quem estava reinando no lugar de Salomão, o filho de Salomão chamado Roboão. Não confundem, Roboão, filho de Salomão, né? Governava, e Jeroboão, que tinha recebido a promessa que seria rei, voltou. E Roboão, o que acontece? Roboão ele até aumentou a carga de impostos impostos cobrados aí do povo, né? Ele aumentou a carga tributária e aí o povo ficou mais descontente ainda. E aí, resumindo aqui, né? Elegeram Jeroboão, que tinha voltado do asilo político, né? Vamos dizer assim, lá do Egito. Elegeram Jeroboão para ser rei também. Aí o reino se dividiu, tá? Ficou o reino de Judá, duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram sobre o reino de Roboão, filho de Salomão, e as outras 10 tribos ficaram sobre o reino de Jeroboão, ok? Que era da tribo de Efraim. E Jeroboão reinou por 22 anos, né? Acabou não fazendo muita coisa boa também, tá? Aliás, o reino foi dividido, ok? Todos os reis que ficaram como rei de Israel, tá? Não fizeram bons governos, tá? A maioria não fez bons governos. E os reis que ficaram com as duas tribos, Judá e Benjamim, esses já foram melhores, tá? Enfim, o antigo reino de Israel se dividiu, ficou Judá e Benjamim, reino de Judá, e ficou o reino de Israel, tá? Que com as 10 tribos, sendo que o primeiro rei de Israel foi Jeroboão, da tribo de Efraim, ok? Desculpa ter até dado um salto na história aí, misturado um pouco, mas foi só para mostrar aqui que a influência da tribo de Efraim, tá? E Efraim, quanto a Efraim também, quero dizer que Efraim vinha de uma linhagem nobre, vamos dizer assim, né? Porque José, voltando lá no início agora, né? José, ele vice-faraó e casou com uma egípcia, né? E como eu disse, essa egípcia era filha de um sacerdote, e os sacerdotes ocupavam uma posição social muito elevada lá na pirâmide, né? Na pirâmide social egípcia. Se você até pegar a pirâmide social egípcia, você vai ver que abaixo dos faraós já vem logo os sacerdotes, né? Enfim, a tribo de Efraim é uma tribo de uma linhagem socialmente nobre, né? Vamos dizer assim, né? E é isso, né? O povo israelita sempre foi miscigenado, né? Como eu disse, né? Tem muita gente que pesquisa também esse tema, os antigos hebreus israelitas, com esse viés étnico, né? Eles assumem sim que eram negros os antigos hebreus israelitas, mas às vezes fazem, né, de fato, aí tem uma linha de pensamento diferente da minha, dizendo que era um povo, vamos dizer assim, até asiático. Eu cheguei a ouvir até dizer isso, que o povo hebreu israelita era asiático, mas não. O povo hebreu israelita na raiz era africano mesmo, né? Era um povo que teve a miscigenação com os povos negros mesmo, né? E a tribo de Efraim, que é uma tribo lá de uma linhagem nobre egípcia, né, vamos dizer assim, por parte da mãe, foi uma tribo muito influente, ok? Próximo vídeo, então, eu quero falar aqui dos juízes, né? De alguns juízes aí que liderou, né? Pontualmente, durante algum tempo lá, o povo hebreu israelita. Por aproximadamente 300 anos, o povo hebreu israelita foi conduzido por juízes, tá? Eu quero falar isso no próximo vídeo. Agradeço aí pela sua companhia, pela sua audiência. Peço que você que gosta e que tem visualizado aí os vídeos, por gentileza, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, por gentileza, deixe seu like lá, ajuda bastante, tá? Para que a gente possa crescer em conhecimento aí, ok? Então, Efraim, né, a tribo de Efraim, teve essa grande influência aí durante o antigo reino de Israel, tá? Completando 100 visualizações, novo vídeo, tá? E agradeço a todos novamente pela audiência. Fiquem todos na paz aí.